Olá, mais um vídeo para a nossa oficina. Nesse vídeo nós vamos falar sobre ler, né, a questão de ler, fichar, né, e saber citar, tá bom? Saber citar. Então aqui nós estamos, né, Oficina de Trabalhos Acadêmicos, tema ler, fichar e citar referências. Unidade 2, nós estamos na unidade 2, a pesquisa e a iniciação científica na universidade. A professora Maria Leoneide, disciplina de metodologia do trabalho acadêmico. Então aqui, né, leitura acadêmica, né? A leitura acadêmica é importante, né? Ler é importante, né? Para tudo que você for fazer na academia, ler vai ser muito importante. Então, ó, para a leitura na universidade é preciso seguir algumas estratégias que são métodos utilizados para o alcance de um objetivo determinado. A seguir, você conhecerá estratégias de leitura acadêmica, isto é, métodos para ler textos acadêmicos de forma eficiente. Sim, por quê? Porque você precisa ler. Leia tudo, tudo você precisa ler, certo? Também verá um modelo de ficha de leitura, ferramenta que pode ajudá-la a compreender e a esquematizar os textos lidos, além de registrar essas informações para consultas futuras. Então aqui são algumas estratégias de leitura acadêmica que eu trago aqui para vocês. Explore o texto como um todo. Primeiro, quando a professora indicar um texto, um artigo, você deve explorar o texto como um todo. Olhe o título, veja, pesquise, né, o autor, veja as ideias centrais, né, as palavras-chave. Né? O primeiro contato com o texto deve ser superficial, você veja o todo do texto. Explore os elementos, as ideias principais, leia o título, subtítulos, se tiver, resumos, notas, nota de rodapé, se tiver, leia as citações, né? Veja as referências, né? Se o autor fez a referência a outro autor, procure, né? Procure saber, conhecer as referências citadas nesse texto, nesse artigo, nesse livro que você está vendo. Identifique os objetivos, né? Numa segunda leitura, busque os objetivos do texto. Leia, né? Faça, de certa forma, uma leitura atenta e compreensiva. Leia o texto completo e procure palavras e conceitos, né? Busque os significados. Se por um acaso tiver uma palavra que você não conhece o significado, é interessante você fazer uma pesquisa, né? Então, crítica e avaliação. Você leu e entendeu? Então, faça registros, avalie e reflita o assunto do texto. Use fichas de leituras, faça resumos, fichamentos, tudo isso vai te ajudar, tá bom? Na leitura acadêmica. Fichas de leituras acadêmica, né? Fichas de leitura acadêmica. É importante? Além de auxiliar nos estudos, registra informações relevantes sobre os textos lidos. As fichas de leitura acadêmica, de certa forma, elas se estruturam assim. Texto como um todo. Você coloca o título, o autor, a publicação, o ano de publicação, o assunto, a temática desse texto, desse artigo, recursos usados pelo autor, o autor usou livros, artigos, documentos, quais foram? Tem entrevista, né? Você deve anotar tudo. Fichas de leitura acadêmica, objetivos e estrutura. Quanto ao objetivo e estrutura do texto. Tese. Primeiro, procure saber a principal ideia apresentada, defendida pelo autor ou pela autora do texto que você está lendo. Veja os objetivos desse texto. Evidências. Pronto. Aqui você vai ver quais as conclusões do autor e como ele chegou a essas conclusões, né? Qual foi o caminho que ele traçou para chegar a essas conclusões. Assim, quando nós falamos em leitura acadêmica,
nós pensamos logo em fichamento, nós pensamos logo também em citações e referências. E quando nós pensamos em citações e referências, nós pensamos em ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, que a gente vai ver mais adiante na unidade 3. Algumas NBRs, né, mais profundamente. Então, o que são as citações? São as informações tiradas da literatura que você pesquisou para realizar seu trabalho. São as fontes, normalmente, né, autores que já escreveram sobre a sua temática e que você, por meio da pesquisa exploratória, do levantamento bibliográfico, reuniu todo o material e, assim, ao citar no seu texto, deve-se, né, saber também como fazer. Certo? Como fazer a citação, se é direta, se é indireta, se o texto que você leu é um autor, é dois autores, você tem que saber como citar, tem que saber como que vai ficar lá nas referências e tudo. Então, aqui, ó, citações formais. As citações formais, né, sistema de citação autor e data, é o mais comum, certo? São as citações formais. Consiste na indicação do sobrenome do autor, acompanhado do ano de publicação do documento. O sobrenome do autor deve ser grafado em letras maiúsculas para sua melhor visualização. O autor e ano podem fazer parte integrante da frase e ou intercalados no texto, entre parênteses. Vamos observar aqui um exemplo. Você realizou o texto de um artigo, de um livro, apenas com um autor. Um exemplo aqui é que o nome completo dessa autora aqui é Josefa Daniele Santos. Então, eu li um artigo dela, da Josefa Daniele Santos, e eu citei no meu trabalho, né, numa resenha que eu estou fazendo, num fichamento, num artigo que eu estou fazendo. Então, quando eu citei, vamos ver aqui, citar o último sobrenome conforme consta na lista de referências, né, seguido do ano da publicação. Então, o nome dela é Josefa Daniele Santos, você vai pegar o quê? Santos. Pega Santos e pega o ano, certo? Da publicação do artigo dela. O artigo dela fala sobre a educação do campo, então eu peguei essa frase aqui. A educação do campo é uma luta dos movimentos sociais, né? Quem disse? Santos, 2013. Santos 2013 destaca que a educação do campo é uma luta dos movimentos sociais. Então, isso que eu falei com minhas palavras, certo? Citação de dois autores, citam-se obrigatoriamente ambos, interligados por i, é. Embora a educação do campo esteja em evidência nos dias atuais, sabe-se que ainda tem o que melhorar. Souza e Costa. Né, 1972. Então, aqui é um artigo onde né, esse artigo foi feito por dois autores, Souza e Costa. Né? Aqui são os sobrenomes, Souza e Costa. Então, o nome completo poderia ser o quê? Poderia ser Marina dos Santos Souza e a outra poderia ser Daniela Guimarães Costa, né? Aqui a gente colocou só os últimos sobrenomes. Estilos de citações. Citação de mais de dois autores. Cita-se o primeiro autor, seguido da expressão ECOL, abreviatura que significa e colaboradores, ou et al, né, que é uma abreviatura latina, que significa e outros. É importante manter uma uniformidade em toda a tese, qualquer que seja a expressão adotada, ou tese, TCC, monografia, dissertação que você for fazer. Costa e Coll, 2011, caracterizaram o grupo de professores segundo variáveis sociais. Costa et al., Costa e outros, 2011, caracterizaram o grupo de professores segundo variáveis sociais. Aí vamos aqui, estilo de citações, citação do mesmo autor com mais de um trabalho no mesmo ano. Eu estou com dois artigos e eu vou utilizar esses dois artigos, esse autor publicou no mesmo ano. Então, neste caso, a diferenciação dos autores citados se faz por letra minúscula, acrescida ao ano da publicação, tanto na citação no texto como a lista, né, lá na lista de referências. Tipo assim, eu estou aqui com um trabalho de Marina
Paula Souza. A educação do campo é um direito previsto na LDB 9394/96. Eu tirei do artigo de Souza, 2012-A. Então, foi o artigo, eu coloquei A. No segundo artigo, no Brasil, a educação do campo é um direito previsto na LDB, vigente, né? Souza, 2012-B. Você vê que o primeiro artigo eu coloquei A, Azinho minúsculo. O segundo artigo, a informação que eu peguei, eu coloquei B, certo? Minúsculo. Souza, 2012-A, 2012-B, estudando a educação do campo brasileira, encontrou, né, tal. Ou seja, outras informações, tá bom? Estilos de citações. Citação de trabalhos do mesmo autor, publicados em diferentes anos. Neste caso, as citações são identificadas pelo ano de publicação em ordem cronológica. Então, para fazer o meu trabalho, eu peguei, né, alguns trabalhos publicados por Costa. Costa já publicou uns trabalhos que tem muito a ver com a minha temática. Então, eu peguei trabalhos dela de 2012, 2013, 2014. Aí eu coloquei aqui a informação. Estudos sobre a educação do campo foram realizados por Costa, 2012, 2013, 2014. Constatando que, né? Aí segue mais informações na frente. Estilos de citações. Citação de mais de um autor com o mesmo sobrenome. Autores com sobrenomes idênticos, com 2 ou mais trabalhos publicados no mesmo ano, devem ser diferenciados pelas iniciais do prenome. Trabalhos recentes, exemplo aqui, Costa FAC 2013, Costa MG 2013. Abordam problemas, tal. Havendo coincidência de iniciais de prenome, faz-se a diferenciação colocando-as por extenso. Aspectos da educação do campo relacionados ao trabalho foram estudados por Maria Costa, 2012, e Márcia Costa, 2012, para identificação. Ou, no caso aqui, Márcia ficou em maiúsculo, né? Mas é porque foi só um pequeno erro aqui de digitação. Ou aspectos da educação do campo relacionadas ao trabalho foram estudadas, né? Costa Maria 2012, Costa Márcia 2012, para identificação. Aí vamos aqui, um exemplo aqui, ó. Citação de mais de um autor com o mesmo sobrenome, ó. Citação, como que vai ficar aqui. Eu usei no meu trabalho tanto o Maria Costa como Márcia Costa. Aí vai ficar aqui, ó. Costa Maria 2012 e Costa Márcia 2012. Lá nas referências vai ficar assim, Costa Maria, Educação do Campo para Educação Infantil, São Paulo, Saraiva, né, 2012. Costa Márcia, Educação do Campo para a Juventude, São Paulo, Livros, 2012, certo? Então, aqui são alguns exemplos. Aí vamos aqui, estilos de citações, citação de entidade. Ou seja, você está fazendo um trabalho que você vai precisar, né, utilizar sobre algum documento do MEC, LDB. Então, aqui é um exemplo. Ó. Quando a autoria for atribuída a uma entidade, cita-se o nome de acordo com a forma em que aparece na lista de referências, podendo ou não ser abreviado. Observe aqui os exemplos. Ó. O número de crianças obesas no mundo, com idade menor de 5 anos, chegou aos 17,6 milhões na década passada. OPAS 2003. Então, nas referências vai ficar assim, OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde, doenças crônico-degenerativas e obesidade, Estratégia Mundial sobre a Alimentação Saudável, Atividade Física e Saúde, Brasília, Distrito Federal, 2013. Então, aqui é um exemplo como vai ficar. Citações informais, né? Eu mostrei aqui as citações formais. As informais, elas são o seguinte: referem-se à menção de fontes não publicadas, como cartas, mensagens eletrônicas, por e-mail, listas de discussão, artigos apenas submetidos para publicação que ainda não foi publicado, dados de arquivos de instituições, relatórios de pesquisas, apresentações em eventos, entre outros. Tá bom? Então, quando relevantes, devem ser identificadas no texto por asterisco e documentadas em notas de rodapé.
é eticamente recomendável que se solicite a autorização do responsável pela informação citada. Os trabalhos no prelo citados no texto devem figurar na listagem das referências, desde que indicados o título da revista e o ano e não em nota de rodapé. Né? Então, se você vai utilizar alguma carta, alguma mensagem de e-mail, é bom você, de certa forma, comunicar à pessoa, né? Pedir autorização. Aqui é um modelo, viu, de citações informais. Aqui é como ficou no rodapé. Ó. A indústria do conhecimento apresenta um processo de apropriação da informação gerada por um ou mais receptores. Aí no rodapé colocou assim, né? Colocou aqui no texto, você viu que tem um asterisco, né? Ó, asterisco. Aí aqui no rodapé colocou, né, de onde foi tirada essa informação, né? Produzir informação ou conhecimento, texto extraído de lista de discussão. Aí tem todo aqui, né, todas as informações de onde foi extraído, né? Aí nós temos aqui citações no texto. As citações de textos extraídas de outros trabalhos podem ser feitas de forma direta, que é o que? A transcrição literal, e pode ser feita também de forma indireta, que é a paráfrase, né? Devidamente documentadas, com a indicação do nome do autor, da fonte original, grafado em letras maiúsculas para melhor visualização no texto. Aqui nós temos alguns modelos, né? A citação direta é a transcrição literal de partes extraídas de texto de outro autor, devendo ser apresentada entre aspas, né? Então, se os trechos, né, que você for retirar do autor ultrapassar 3 linhas, né, é recomendado fazer esse recuo, né, da margem esquerda com o texto transcrito, com entrelinhamento e corpo de letra menor, né, do que utilizado no corpo do trabalho, dispensando as aspas, certo? Nas citações diretas, o nome do autor deve sempre ser indicado, acompanhado ou não do ano e do número, quando for o caso. A indicação da respectiva página do trecho transcrito é obrigatória. Exemplo, a educação do campo para jovens e adultos foi muito importante para a inserção no mercado de trabalho. Você vê que está entre aspas. E não deu 3 linhas, né? Ou seja, se passar de 3 linhas, já teria que fazer aquele recuo. Aí eu coloquei aqui, Costa 2013, página 135. Aí as citações no texto, né? Citação indireta. A citação indireta, também denominada paráfrase, consiste na utilização de trechos de outros trabalhos, conservando-se a ideia original do autor, mas você vai fazer o quê? Você vai falar com suas próprias palavras, tá bom? Aqui, ó, nós temos aqui um exemplo. O texto original diz assim: sobre a formação de educadores para atuarem no campo, sabe-se que ainda é uma luta para esse tipo de educação. Quem disse? Costa e Col, quer dizer, Costa e colaboradores. 2015, página 28. Só que eu vou fazer uma paráfrase, eu vou parafrasear Costa. Aí eu coloco assim, em estudo realizado em 2015, foi constatado que ainda é uma luta a questão da formação de educadores para atuarem no campo, Costa e Col, né? Costa e colaboradores, 2015, sendo que atualmente, aí você vai escrever mais, tá bom? Aqui são as minhas referências que eu utilizei aqui. Aqui, né, essa videoaula é muito breve, é só para a gente ter mais ou menos uma ideia de como fazer essas citações e de como as citações são importantes. Nós temos que fazer sim, né? Nós temos que saber fazer as citações, certo? Então, eu tenho aqui um livro, gente, esse livro a gente não consegue na internet, viu? Esse livro aqui, ele é referência para a disciplina. É Maria Margarida de Andrade, Introdução à Metodologia do Trabalho Científico, certo? Ele não está disponível na internet, no Google Acadêmico você não consegue, certo? Você consegue comprar o livro, certo? Eu tenho o livro impresso, eu não tenho esse livro digital, certo? Então aqui é só uma indicação.
Então é isso, ler, fichar e citar, é importante, tá bom? Então, ao final dessa oficina, né, nós vamos lançar uma pequena apostila, né, com mais informações, né, sobre como fazer citações, como fazer referências, que é o mais complexo, né, e a gente precisa muito saber fazer, tá bom? Então, tchau. Eu vou desligando aqui. Desligando. Vamos lá.